TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, irmãos. Estamos em mais um programa, Janela do Céu. Que o Senhor Jesus encha a todos da sua graça, da sua misericórdia, porque é nele que nós podemos confiar e entregar totalmente o nosso coração. Diariamente o Senhor diz na sua palavra que ele renova a sua misericórdia de dia em dia e nos dá novas forças. Ele traz todo o renovo e todo o amparo que nós necessitamos diariamente. Porque Deus é fiel, né? Nós é que somos falhos, fracos, mas o Senhor sempre é fiel com cada um de nós. Eu creio muito que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, na vida da igreja, na vida de todos nós, e nós precisamos relatar isso para glorificar o nome do Senhor, para outras pessoas também receberem essa esperança de que Deus pode realizar e nós precisamos confiar para glorificar o nome do Senhor. E também, irmãos, porque isso nos faz lembrar, nos traz gratidão ao nosso coração, né? De poder ver quanta coisa o Senhor fez, né? A gente olha para trás e começa a lembrar, e é disso que nós precisamos encher o nosso coração, dessas memórias, dessa cura, das restaurações, do perdão e desse crescimento de vida que Deus nos proporciona diariamente. Então hoje, irmãos, eu gostaria de abrir um versículo com todos que está no livro de Salmos, capítulo 40, e o versículo 1, que diz assim, é um salmo assim que enche o nosso coração assim, nos momentos de dificuldade. O título dele se chama Oração para Livramento. E diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então o Senhor, Ele faz isso na nossa vida. Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a vida eterna, e Ele sempre está ali quando nós esperamos confiantemente no Senhor. Ele nos dá sempre esse livramento. E hoje, irmãos, nós estamos aqui com o nosso irmão Isaac Bittencourt, da cidade de Cachoeira do Sul, que vai compartilhar a sua experiência de vida, né? Ele tem uma experiência muito forte para relatar. Acredito que muitos estão passando ou passam por esse momento difícil que às vezes a gente tem, né? De depressão, aquele sentimento constante de tristeza, mas eu vou deixar ele compartilhar, não vou falar antes, né? Tudo bem, Isaac? Tudo bem, Deus abençoe os irmãos. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive em 2017 com o Senhor, que foi o ano em que eu me batizei, e logo depois desse período eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, que foi o período que eu tive depressão, e foi algo bem repentino, assim, que quando eu vi que eu tinha depressão, na verdade eu não conseguia reconhecer, mas eu sabia que tinha alguma coisa de errada comigo. Então... Como foi, assim, que aquilo começou a surgir dentro do teu coração? Tu aceitou Jesus, se batizou, você falou no ano de 2017, e de repente aqueles sentimentos começaram a surgir no teu coração? Eu me batizei. E aí eu sempre conheci a palavra e eu estava firme no Senhor. Então foi assim, estava tudo bem. E aí quando eu estava na escola, eu comecei a ter um relacionamento. Foi meio que meu primeiro relacionamento sério. Então Deus usou isso para colocar essa experiência na minha vida. E eu fui entender isso muito tempo depois, porque eu fiquei culpando as coisas, sabe? Porque quando a gente sente rejeição, a gente culpa as coisas. Então eu culpava o meu relacionamento, eu culpava a minha casa, a minha família, eu culpava todo mundo, e eu sentia muita ira dentro do meu coração. Então, para mim entender o que estava acontecendo, foi bem... Demorou bastante, sim, Deus teve que trabalhar bastante na minha vida. E então, a partir daí, desse relacionamento, eu comecei a sentir umas coisas ruins, sabe? Tipo, quando a gente tá no relacionamento, todo mundo sente ciúmes, sabe? De uma pessoa que tu ama.
Então eu comecei a sentir várias coisas ruins, só que a partir de um momento começou a ser comigo. Eu sentia coisas comigo, sabe? Tipo, eu sentia ira comigo mesmo, eu tinha ódio de mim, eu não gostava de mim nem um pouco. Só que eu não percebia isso. E aí eu começava a me sabotar falando coisas que não eram boas pra mim, sabe? Eu começava a falar que eu era ruim, que eu não era capaz de fazer nada. E depois de um tempo isso foi me deixando muito mal. E até que eu percebi que eu tava com depressão. Porque tudo que eu ia fazer era muito difícil. Quando eu acordava, eu não conseguia nem olhar na cara da minha mãe, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia ir pra escola. Eu chegava dentro da minha escola, eu entrava na sala de aula, olhava pro professor e ele me olhava porque ele sabia que eu tava passando por aquilo. E eu já chorava, e eu ficava chorando, e já tinha acontecido tanto isso, tantos dias, que era normal pra todo mundo. Tipo, as pessoas me olhavam e eu tava chorando e todo mundo achava normal. Porque já tava tão na cara, tipo, já tá todo mundo acostumado comigo que tava chorando, porque eles sabiam que eu tava com depressão. Só que a depressão não é algo que a gente consegue explicar, sabe? Porque quando tu vai lidar com uma pessoa com depressão, o que passa na cabeça das pessoas é que, ele tá triste. Só que não é tristeza, sabe? É algo diferente. Porque quando tu tá nisso, tu se sente afundado em alguma coisa que tu não consegue sair. Então é uma escuridão muito forte que fica dentro da gente, que tu não consegue explicar e as pessoas não conseguem te entender. Então as pessoas vêm e tentam te ajudar e isso só te piora. É como se elas te tocassem mais pra baixo, mesmo elas estando com intenção boas. Eu me lembro que uma das coisas que mais me fez sofrer foi ver a minha mãe tentando me ajudar, porque ela fazia de tudo, assim. Ela saía do serviço pra ir me ajudar na escola, ela fazia de tudo, se sacrificava por mim. E eu não conseguia dar nada em troca, sabe? Eu não conseguia melhorar. E eu me sentia muito porque eu tava cego, assim, é uma escuridão que tu não consegue ver nada, literalmente nada. E sempre quando alguém vinha falar de Deus, isso foi muito trabalhar na minha vida, porque nesse período que eu tava com depressão, eu chegava aí na igreja, só que eu sentava num canto e eu ficava quieto, sem falar nada, e eu não olhava pros irmãos, sabe? Porque eu sentia um ódio dentro de mim, por causa que parecia que todo mundo tava bem e as pessoas não me entendiam. Isso dá muita ira no nosso coração. Porque todo mundo parecia estar bem, estar feliz. Mesmo não estando, na minha visão, parecia que tava todo mundo bem e eu tava mal. E eu não suportava ouvir falar de Jesus, sabe? Às vezes eu ia obrigado pra igreja porque eu não queria escutar a palavra de Deus, eu não queria escutar, não suportava ouvir sobre Jesus. Então, foi muito difícil pra mim sair disso, por causa que eu cheguei em psicólogo, eu fui em psiquiatra, e eu tentava explicar pras pessoas e ninguém conseguia me entender. Todo mundo achava que eu tava triste, ou que era bobagem, porque eu tava sofrendo por causa de um relacionamento, eu tava sofrendo por causa, porque tu não consegue estudar. Então, foi muito difícil pra mim, sabe? Porque quando não tem ninguém pra te entender, tu não tem ninguém pra conversar, tu se sente a pessoa mais sozinha do mundo. E eu me sentia sozinho, sabe? Eu me sentia muito sozinho, mesmo estando com várias pessoas do meu lado, meus colegas, meus amigos, minha família. E eu não conseguia levantar da cama, eu ficava sentado no quarto, deitado. E aí eu ficava o dia inteiro, eu matei praticamente o ano inteiro de aula. E eu cheguei a rodar por causa disso, porque eu não conseguia falar com ninguém. E eu não tava mais suportando, sabe? Tinha vezes que eu ia pra escola e eu chegava em casa, eu saía correndo, escondido dos professores. Eu chegava em casa e eu abria a gaveta de casa, pegava uma faca e ficava sentado no chão, chorando por muito tempo. Só que ninguém sabia disso, sabe? E uma das coisas mais difíceis de passar pela depressão é que às vezes tu sofre e tu fica sozinho. Ninguém tá vendo que tu tá sofrendo, sabe? Quando tu tá de noite, às vezes tu não consegue dormir, só que ninguém tá vendo. E tu sabe que tu se sente sem existir. Porque tu tá sofrendo muito e ninguém sabe. Parece que ninguém tá nem aí. Então, tu não acha mais motivo pra te viver. Não tem mais porquê tu tá num lugar onde tu não existe, sabe? Que tu não consegue sentir. Tu não sente mais as coisas, tu não sente mais alegria, nem tristeza, tu não sente absolutamente nada. Então, tudo perde sentido. E aí eu sentava no chão de casa com a faca
E eu pensava muito em tirar minha vida. E eu, sinceramente, naquele tempo eu não entendia porque eu não conseguia. E hoje eu entendo que o Senhor não queria, sabe? Então, eu nunca me cortei nem nada do tipo, mas eu queria muito, assim. Eu me lembro que foi por muito pouco que eu não fiz. E graças a Deus, começou a ter grupo lá em casa. E aí, toda vez que tinha grupo lá em casa, eu não queria sair pro grupo. Eu ficava dentro do meu quarto, eu me trancava, eu não queria sair de jeito nenhum. E aí, só que mesmo de qualquer forma, eu tinha que escutar, porque era na sala, eu tava no quarto, eu escutava tudo. E aí, eu escutava o louvor, eu escutava a palavra, e eu fingia que tava dormindo, às vezes eu me obrigava a dormir pra não escutar, porque eu tava muito irado. E aí teve dias que o irmão foi no meu quarto orar, e eu me lembro que na hora, assim, eu me senti muito irado, mas depois que ele começou a orar, eu sentia um alívio, assim. Só que eu era muito coração duro, então eu não queria, sabe? Eu senti o alívio, mas eu falava pra mim mesmo, não, isso não funciona, não adianta. Aí depois de um tempo eu até comecei a tomar remédio, e aí que piorou tudo. Aí de vez, assim, eu afundei de vez. Eu me lembro que eu tava extremamente violento, eu não queria falar com a minha mãe nem com o meu irmão. Meu irmãozinho pequeno também, o meu irmão do meio, agora, ele tava sofrendo bastante. E isso eu acho que foi a pior coisa pra mim, sabe? Ver ele sofrendo foi a pior de todas. E nisso tudo, eu me afastei de todo mundo. Eu não falava mais com absolutamente ninguém. Eu saía de casa 2, 3 da manhã pra ir caminhar, porque eu não suportava ficar em casa. Meu coração, assim, eu tava sufocado no último. Eu não queria mais viver. Eu não queria mais fazer nada. Eu não queria... Meus sonhos, tudo, não existia mais. E foi aí que eu comecei a orar, sabe? Eu comecei a falar pouco, assim, eu orava bem pouco com Deus, mas meu coração continuava super revoltado. E aí aí começou a ter os grupos e não parava, era tipo toda semana. E aí a minha mãe me implorava pra mim, e aí eu comecei a ir nos grupos. Tipo, eu sentava no sofá e ficava ali, eu não falava nada, mas eu ficava. Mesmo contra a vontade, só porque tinha que... É, mesmo contra a vontade. Eu sabia, no meu íntimo, como eu já conhecia a palavra de Deus, eu sabia que eu tinha que ficar pra Deus, que aquilo era bom pra Deus conseguir me alcançar. E aí, todo o grupo, o irmão orava por mim, ele orava assim, em geral, também orava por mim. E aí teve um grupo, em específico, que eu me lembro, que em uma oração que o irmão Wagner fez por mim, ele orou por mim no final do grupo, e no dia eu senti isso sair de mim, sabe? Todo aquele desespero, toda aquela escuridão que eu tava passando, eu senti uma paz e aquilo sair de dentro de mim. Só que no momento, assim, eu percebi e depois voltou de novo. Só que aí quando eu deitei na cama, eu já consegui dormir. E aí eu já me sentia melhor, assim, e muitas vezes eu sei que Deus me curou nesse dia, sabe? Deus me livrou da depressão. Só que continuou sendo aquela batalha, sabe? Deus te livra e Ele te mostra que tu precisa estar com Ele, mas tu precisa continuar batalhando, sabe? Porque se tu se entregar de volta aquilo de novo. E isso aconteceu comigo, tipo, eu senti que Deus me curou e aí voltou. Porque eu parei de buscar, sabe? Parece que a gente chama de volta, né? A gente chama de volta aqueles espíritos que Deus expulsou, mas aí a gente deixa a brecha para que eles voltem no nosso coração. Exatamente. E eu deixei essa brecha e voltou. E uma coisa muito interessante que depois de um tempo eu também entendi é que quando tu tá com depressão, o que torna tudo mais difícil de tu se curar é o teu vício. Eu fiquei tanto tempo nisso, eu acho que eu fiquei 1 ano inteiro, todos os dias nisso, que quando eu tava melhorando, eu começava a ficar com raiva porque eu queria ficar mal. Eu queria muito ficar mal, eu não queria melhorar, sabe? Eu ficava pensando, eu preciso ficar triste. Aí eu ficava tentando arranjar umas coisas da minha vida, eu ficava tentando lembrar, tipo, vou lembrar do meu relacionamento, tipo, porque no tempo eu terminei o relacionamento, tanto o relacionamento como todos os meus amigos, sabe? Tudo. E aí eu tentava lembrar de coisas, tipo, me afastei de todo mundo, eu tô mal, e aí eu começava a ficar mal de volta. E aí eu ficava meio que nessa coisa, eu orava, Deus me abençoava, eu ficava em paz e depois eu voltava de novo, sabe? E ficou nisso por muito tempo. Até que eu comecei a me entregar mais pro lado do Senhor. Eu comecei a ir mais no culto,
eu comecei a prestar mais atenção, sabe? E algumas vezes eu me negava e lia a Bíblia. Era muito difícil, sabe? Uma das coisas mais difíceis que tinha era ler a Bíblia. Mas aí eu me lembro que começou a vir mais paz no meu coração e eu entendi que eu precisava parar com aquilo, sabe? Eu precisava melhorar. Porque na minha escola que eu estudava, eu também via pessoas que estavam muito mal e que elas precisavam de ajuda. E no meu íntimo, eu queria ajudar. Eu sentia do Senhor que eu precisava ajudar aquelas pessoas. Só que a minha carne rebatia e falava que eu não ia conseguir ajudar porque eu estava muito mal. E aí ficava nisso até que o Senhor falou comigo e aí Ele disse pra mim que eu precisava, sabe? Eu precisava sair disso pra me ajudar outras pessoas. Eu precisava de verdade. Até que surgiu pessoas na minha vida que eu ajudei, sabe? Que elas estavam passando por depressão e eu conseguia falar, porque quando tu conversa com uma pessoa que já teve o que tu teve, é diferente de uma pessoa que não sabe. Porque eu me lembro que no meu tempo, eu passei por essa depressão e muitas pessoas tentaram falar comigo, muitas mesmo, e eu não conseguia escutar ninguém porque sempre quando eu via a pessoa já vindo falar comigo, eu já pensava na minha cabeça, essa pessoa não entende nada. Tipo, nunca passou por isso, não entende, então eu já descartava totalmente. Eu escutava a pessoa, concordava, mas tudo que ela falava eu já descartava. E quando eu fui ajudar, eu me lembro que teve um jovem que a amiga da minha avó pediu pra mim falar com ele, sabe? Que ele tava passando por algo ruim. E aí eu fui na casa dele, assim, falar com ele. E aí, quando ele veio falar comigo, ele viu que eu já era mais da idade dele. E aí ele já meio que riu, assim, a gente já brincou. Só que a diferença é que ele já prestou atenção no que eu tava falando. Porque na minha época, meio que as pessoas da minha idade não vinham falar comigo, sabe? Por causa que uma que eu ignorava totalmente e que eu não queria. E que ninguém se esforçava, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que não quer te escutar, sabe? Quando tu vai falar e a pessoa te trata mal, pelo menos as pessoas do mundo, elas simplesmente te ignoram. Então, ninguém vinha falar comigo, ninguém. E aí, eu fui falar com ele e a gente conversou. E eu falei pra ele, sabe? Eu falei pra ele que eu também já tinha passado. E foi muito uma bênção, porque no outro grupo familiar lá de casa, ele já tava lá, sabe? Então, Deus agiu muito rápido, assim. Foi bem mais rápido do que eu, por exemplo, que fui muito coração duro. O grupo teve que ser na minha casa, porque eu não sei o que seria de mim se o grupo não tivesse lá, sabe? Se o Senhor não tivesse ido na minha casa e me chamar. Um socorro que tu tinha que estar lá ouvindo a palavra. Foi um socorro. Então, Deus foi muito bom comigo, por causa que Ele abriu as possibilidades de ter o grupo lá em casa. E, sinceramente, se isso não tivesse acontecido, as chances de eu não estar aqui, de eu ter tirado a minha própria vida é praticamente 100%, sabe? Eu sei que eu teria tirado a minha vida se não fosse o Senhor. E eu agradeço muito ao Senhor. Eu agradeço demais, assim. Porque eu sei que eu precisava dessa experiência na minha vida. Eu não enxergava antes, mas agora eu enxergo. Porque eu talvez, se isso não tivesse acontecido, eu nunca teria buscado o Senhor. Eu nunca estaria na igreja hoje. Eu estaria me preocupando com outras coisas. E quando eu vou ajudar alguma pessoa, essa pessoa também consegue entender quando eu tô falando. Esses dias, eu fui ajudar um amigo meu que mora perto da minha casa, que eu não imaginava que ele passava por tanta coisa. E um dia, Deus colocou uma moça que é a mãe dele, colocou pra nos chamar. Eu tava descendo da minha casa, ele morava meio que aqui na esquina. Ela me chamou pra me conversar com ele. E aí eu estranhei, porque eu fiquei... mas ele tá bem, não tá? Eu nunca vi ele mal. E aí eu fui conversar com ele. Aí em outro dia, eu sou péssimo em conversar, assim. Deus me quebranta muito porque eu não sou de falar. Eu tenho muita dificuldade de falar com as pessoas, muita mesmo. Até pra testemunhar qualquer tipo de coisa. Só que nesse dia, eu só falei sim. Eu não pensei, sabe? Eu fiquei pensando... Quando eu queria pensar, eu só falei, não, vou ir. Aí eu fui, num dia assim, conversar com ele. E ele testemunhou pra mim que ele não era de falar também. Ele conhece a palavra, esse irmão. E ele testemunhou pra mim que ele não era de conversar nem um pouco, que ele não conseguia se abrir. Só que nesse dia ele se abriu totalmente comigo. E aí ele falou tudo que tava passando pra mim, falou tudo. E eu orei e eu falei tudo que era do Senhor, assim, que eu senti que era do Senhor. E depois eu recebi a mensagem de que ele tinha... da mãe dele, sabe, que isso tinha ajudado muito ele, porque ele conseguiu se abrir sem chorar, sabe, ele disse que sempre chorava, e dessa vez ele não chorou.
e que aquilo tinha ajudado muito ele, sabe? E se fosse pra falar disso, eu tenho vários testemunhos, porque parentes meus, assim, Deus trabalha muito na vida de todo mundo, né? E às vezes os meus parentes vêm de outras cidades e aí eu falo e Deus trabalha assim, porque eles me ligam dias depois e falam, bah, isso me ajudou muito. Porque eu ainda Deus não colocou no meu coração, porque eu não dou muita importância, porque eu acho que mesmo se eu falar não vai mudar nada, sabe? Porque às vezes eu me acho inútil. Quando eu tô falando, a gente sempre vai se achar inútil, né? Então eu falo e às vezes eu fico pensando, mas Deus não vai trabalhar, não vai agir. E depois, é muito rápido, assim, me ligam e falam que isso ajudou, sabe? E aí eu sempre acho muito importante eu dar glórias a Jesus, porque a gente não pode, tipo, eu ajudei, sabe? Eu falei, eu ajudei. E isso já aconteceu comigo, então eu sempre procuro falar que foi Jesus, sabe? Não foi Jesus que ajudou e Jesus vai fazer as coisas. Sempre falo pra quem eu converso, né? E foi isso. Olha só, né? Como o Senhor sabe trabalhar no nosso coração, e essa questão, né, da depressão tem, acho que como se fala, né, o mal do século, né? Todas as pessoas cada vez mais tendo esse tipo de sintoma, vivendo, experienciando essas coisas, e Cristo tem a solução para isso, né? Quando nós nos achegamos a Cristo, assim como o Isaac compartilhou, né, que ao mesmo tempo que ele sabia que aquilo era bom, né, o grupo familiar, a oração, os louvores, mas ao mesmo tempo tinha aquela força, né, trazendo os maus sentimentos, os maus pensamentos. Então tudo isso é uma batalha espiritual muito grande, e a gente precisa muito de Deus, né, para limpar tudo isso do nosso coração, para que a gente possa ser liberto de todas essas coisas, e em Cristo a gente consegue essa liberdade, essa libertação, né? Então, glórias ao Senhor, que Ele opera. Então, todos que possam estar passando por isso, né? O Senhor, Ele pode sim curar, e a gente tem muitos testemunhos de irmãos que experienciaram, que viveram isso, e Deus mudou completamente o quadro, né, das suas vidas, livrando da morte, né? Tirando medicação, tornando as pessoas livres, como o Senhor trouxe, né? E a gente tem também um material muito bom que se chama o livro, né, Livre-se da Depressão, que é um livro da editora Vento Sul, que ajuda muito. Ali esclarece todos os pontos a respeito da depressão, esclarece como livrar-se da depressão e passos, né, o que a pessoa precisa fazer. Então, adquire esse livro, vale muito a pena e pode realmente mudar a vida de muitas pessoas, né? E também não só para aqueles que sofrem, né, a depressão, como o Isaac falou, mas as pessoas que estão ao redor também passam por dificuldade, por ver aquele familiar naquele estado, né, naquela dificuldade. Então, todos nós precisamos saber a respeito disso e entender da parte de Deus como libertar-se, né, desse mal. Então, que nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Aguarde que nós temos aqui mais um pouco do compartilhar do nosso irmão. Janela do Céu.